O clima azedou na Itália. Um treinador campeão do mundo disparou contra a conduta de uma joia do ninho. E a resposta do garoto veio agora, de forma enigmática, agitando os bastidores do mais querido. Fala, nação rubro-negra! Se você é Flamengo e quer notícia direto ao ponto, sem enrolação, você está no lugar certo. Já se inscreve aí. E para garantir que você saia informado rápido, cronometrei no máximo 5 minutos para cada notícia de hoje. Sem rodeios. Primeiro, vamos falar sobre o Lohan quebrando o silêncio após ser chamado de preguiçoso. Depois, a humilhação do Arrascaeta sobre Carlos Alberto e fechamos com a trava do São Paulo na nossa nova negociação. Sem enrolação, vem comigo. O que está acontecendo na Itália com o Lohan não é apenas um desentendimento de vestiário, é um choque cultural e profissional que atinge diretamente o patrimônio do Flamengo. Conforme apurado e repercutido pela imprensa internacional e brasileira, o técnico Alberto Gilardino, um campeão do mundo que conhece cada atalho do futebol europeu, subiu o tom de forma pública e contundente. Ele não questionou o talento, pois sabe que a técnica do garoto é diferenciada, mas usou uma palavra que ecoa de forma pesada nos corredores do Ninho do Urubu: preguiça. Gilardino foi categórico ao dizer que se Lohan não eliminar esse comportamento letárgico nos treinos e nos jogos, seu potencial grandioso será desperdiçado. A resposta do jogador, através de uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo "viu, acreditou", seguida de risos, caiu como uma bomba na nação. Essa postura de deboche ou de incompreensão sobre a gravidade da crítica é, no mínimo, preocupante para uma instituição que busca a excelência mundial. O impacto desse cenário no Império Rubro-Negro é imediato e financeiro. Lohan está no Pisa por um empréstimo que custou cerca de 3,2 milhões de reais aos cofres italianos, com uma cláusula de compra fixada em 25 milhões de reais. Quando um treinador da relevância de Gilardino rotula um ativo do Flamengo como preguiçoso, ele desvaloriza o produto no mercado europeu. Se o Pisa não exercer a compra por falta de comprometimento do atleta, o Flamengo recebe de volta um jogador com a imagem arranhada, o que é um erro estratégico inadmissível para quem planeja grandes vendas. O vestiário do Flamengo, historicamente, sempre exigiu entrega total. Ver uma joia de 19 anos, que detém o recorde de jogador mais jovem a marcar pelo profissional do clube, ser questionada por falta de vontade na Europa é um sinal de alerta vermelho para o nosso departamento de futebol. Se olharmos para a análise técnica e o scout, os números de Lohan no Pisa explicam a irritação da comissão técnica italiana. Após uma estreia incrível com gol, o rendimento despencou. São apenas 128 minutos em 8 jogos, uma média pífia de 16 minutos por partida. Para um jogador com a intuição e a técnica que ele possui, não conseguir se estabelecer como titular em uma equipe de segunda divisão na Itália é um indicativo claro de que o problema não é a bola, mas o comportamento sem ela. O scout de elite do Flamengo projetou Lohan como um sucessor técnico para grandes nomes, mas o futebol moderno não tolera mais o camisa 10 clássico que não recompõe ou que não se entrega nos treinamentos. A Itália é a escola da disciplina tática. Se ele não performar lá, o prejuízo institucional pode ser enorme. Historicamente, o Flamengo já viu esse filme. Quantas vezes assistimos talentos monumentais se perderem por não entenderem que a técnica sozinha não sustenta uma carreira no topo. Isso remete a casos onde a soberba superou o suor. Por outro lado, ídolos como Arrascaeta e Gerson, que possuem técnica refinada, são os primeiros a dar o sangue em campo, provando que para ser titular no melhor da América ou brilhar na Europa, o comprometimento deve ser absoluto. A comparação é inevitável. Lohan quer ser um operário do sucesso ou apenas mais uma promessa que não vingou por falta de foco? Você, torcedor, aceitaria essa postura de preguiça se ele estivesse hoje no elenco principal do Mengão, disputando uma Libertadores? O Flamengo exige mãos firmes e o deboche em redes sociais após uma crítica de um treinador campeão do mundo é um sinal de imaturidade que não condiz com a grandeza do nosso manto.
Projetando os cenários futuros, estamos diante de uma encruzilhada estratégica. Se Lohan, o Vigilardino, vestir a carapuça e transformar essa crítica em combustível, o teto desse garoto é o futebol de elite da Champions League e o Flamengo lucrará milhões. Mas se o cenário de preguiça e postagens enigmáticas persistir, o Pisa vai devolvê-lo. O valor de mercado vai despencar e teremos um problema de gestão de carreira nas mãos. É um movimento que exige intervenção imediata da diretoria rubro-negra para orientar o atleta. O Flamengo não pode permitir que um ativo de tamanha qualidade se desvalorize por questões de conduta. O garoto precisa entender que o mundo não gira em torno do seu talento, mas sim do resultado que ele entrega com esforço. O tempo na Europa passa rápido e o bonde da história não costuma esperar por quem prefere o riso fácil na internet ao suor pesado no campo de treino. A nação está de olho e a paciência com quem não honra a oportunidade de representar a base mais vitoriosa do Brasil está cada vez menor. Se ele quer ser gigante, precisa primeiro deixar de ser preguiçoso. E o relógio não para, nação. Entramos agora nos nossos próximos 5 minutos para falar de um atropelo histórico, a humilhação de Arrascaeta sobre Carlos Alberto em rede nacional. Sem enrolação, direto ao ponto. A soberba finalmente encontrou seu limite diante da realidade incontestável dos números e do talento. Segundo uma pesquisa minuciosa e estratégica realizada pela ESPN, que consultou 100 especialistas do alto escalão do futebol, incluindo jogadores em atividade, ex-atletas, técnicos e jornalistas de renome, o debate que o antigo meia tentava alimentar de forma unilateral foi encerrado como humilhação pública. Jordian de Arrascaeta não apenas venceu, ele atropelou Carlos Alberto em uma votação histórica. O placar foi um verdadeiro massacre. 77 votos para o gênio uruguaio contra apenas 21 do veterano, que insiste em viver de um passado distante. Ver um ídolo do Flamengo, que fala pouco e joga uma enormidade, silenciar o falatório de quem prefere o microfone ao campo é um deleite para qualquer um que preze pelo futebol de alto nível. O impacto disso no Império Rubro-Negro vai muito além de uma simples brincadeira de internet. Isso reforça a imagem do Flamengo como lugar onde os craques monumentais residem e prosperam. Arrascaeta é o símbolo de uma era vitoriosa, um jogador que trata a bola com elegância incrível e que, mesmo sendo alvo de ataques gratuitos, mantém a postura de um verdadeiro lorde. Para o vestiário, ter um líder técnico que é reconhecido por quase 80% dos especialistas como superior a um campeão mundial da Europa é um combustível de moral incalculável. É o Flamengo mostrando que o seu patrimônio humano é de fato o melhor do continente, enquanto os rivais precisam se contentar com figuras que buscam o holofote através da polêmica e do desrespeito. Do ponto de vista técnico e de scout, essa votação apenas valida o que os dados já gritam há anos. Arrascaeta, um organizador de jogo com uma intuição rara, capaz de decidir partidas com um toque sutil, enquanto Carlos Alberto, apesar de ter tido um início de carreira grandioso, nunca alcançou a consistência e a longevidade técnica do nosso camisa 14. O scout de elite do Flamengo buscou no Uruguai um jogador que pudesse ser o cérebro de um time multicampeão. E os títulos empilhados desde 2019 provam que essa foi uma das decisões mais estratégicas da nossa história. Enquanto um lado apresenta troféus recentes e assistências geniais, o outro lado apresenta agressões a torcedores e demissões por comportamento inadequado. É uma comparação que chega a ser vergonhosa para quem tenta sustentar o argumento contrário. Essa situação nos remete à era de ouro de Zico, onde os adversários, por não conseguirem parar o galinho na bola, apelavam para a violência ou para o grito. É o mesmo erro estratégico cometido por quem tenta diminuir um ídolo em atividade para se sentir relevante. A caneta aplicada por Arrascaeta em 2022 no Jogo das Estrelas foi o marco inicial desse declínio moral do comentarista, que quase quebrou a perna do nosso craque por puro recalque. Você, torcedor, consegue imaginar um jogador do nível do Arrascaeta perdendo a linha por causa de um drible? Ou você prefere a postura soberana de quem responde com títulos e silêncio? A nação sabe que o respeito se conquista no campo e não em mesas redondas de forma arrogante.
Se projetarmos o futuro, o cenário é de ainda mais glória para o uruguaio. Se Arrascaeta continuar mantendo esse nível de entrega e genialidade, seu nome estará cravado em um patamar de idolatria que poucos alcançaram na história do futebol brasileiro. O teto desse jogador no Flamengo ainda não foi atingido, pois ele evolui a cada temporada de decisão. Já para o seu desafeto, o futuro reserva apenas o esquecimento ou o papel de personagem folclórico. O prejuízo institucional de se dar ouvidos a esse tipo de polêmica é zero, pois a resposta dada pelos especialistas da ESPN foi um escudo de integridade para o nosso craque. É inadmissível que ainda se gaste tempo comparando um gênio contemporâneo com alguém que não suporta ver o sucesso alheio. O Flamengo é o centro do universo futebolístico e Arrascaeta é um dos seus planetas mais brilhantes. Quem não aceita isso está fadado a ser atropelado pela história, exatamente como aconteceu nessa votação esmagadora. Se o que debatemos agora há pouco sobre o massacre técnico do Arrascaeta te deixou orgulhoso da nossa identidade, o que eu vou revelar sobre este próximo ponto é um divisor de águas estratégico que mostra como o mercado se comporta quando o melhor da América decide se movimentar. Entramos agora nos nossos minutos finais para tratar do jogo de xadrez entre Flamengo e São Paulo. Conforme divulgado pelo jornalista Gabriel Sá, um dirigente da cúpula do Morumbi tentou frear a empolgação rubro-negra ao afirmar categoricamente que o meia Marcos Antônio é peça fundamental no projeto deles e que, oficialmente, nenhuma proposta de compra chegou à mesa. Essa postura pública é um recado claro, mas quem conhece os bastidores do futebol sabe que quando o Flamengo entra na jogada, o cenário muda de figura com uma velocidade incrível. O impacto desse movimento no Império é de pura estratégia de mercado. O Flamengo não está apenas olhando um jogador. Existe uma conexão técnica profunda aqui. Foi confirmado que o nosso diretor de futebol, José Boto, já trabalhou com Marcos Antônio no Shakhtar Donetsk e conhece cada valência desse atleta. O interesse não é um erro inadmissível de avaliação, é uma busca por refino. O impacto imediato é a tentativa de uma engenharia financeira inteligente. Utilizar o volante Alan, que desperta o desejo dos paulistas, como moeda de troca ou facilitador. É o Flamengo usando sua força institucional para buscar uma peça de reposição sem necessariamente esvaziar os cofres, o que seria um movimento de mestre para equilibrar o elenco antes do início da temporada, no domingo. Na análise técnica e de scout, o Marcos Antônio é o tipo de jogador que o Flamengo exige para manter a soberania. Ele traz uma dinâmica de transição que hoje poucos no Brasil possuem. Comparado ao estilo de jogo europeu, ele oferece aquela saída limpa que potencializa craques como De La Cruz. O scout de elite do mais querido entende que o Alan, apesar de grandioso, ainda não entregou a regularidade esperada, e essa troca poderia ser a correção de rota necessária. É um movimento estratégico para oxigenar o meio-campo com alguém que já tem a confiança da nossa diretoria técnica. Isso remete à era onde buscávamos jogadores específicos para funções vitais, evitando o acúmulo de peças sem utilidade tática. Projetando os cenários, se essa peça encaixar, o teto do nosso meio-campo se torna inalcançável para qualquer rival na América. Se a negociação falhar por causa dessa resistência do São Paulo, o prejuízo institucional é o tempo perdido em uma janela que não perdoa a lentidão. Você, torcedor, concorda que o Alan deve ser envolvido nessa troca ou acredita que a diretoria deveria segurar o volante e buscar o Marcos Antônio apenas com dinheiro? A mão firme que o Flamengo exige do mercado está sendo testada agora e não podemos aceitar que um rival tente ditar as regras para o clube que hoje é o centro de gravidade do futebol brasileiro. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Afinal, o Marcos Antônio vem ou não vem? A minha análise analítica e decisiva é que o São Paulo está fazendo o papel dele de valorizar o ativo, mas a vontade do jogador e a necessidade técnica do Flamengo costumam falar mais alto. Essa negativa inicial é apenas a primeira camada de uma negociação que promete ser intensa, mas o interesse mútuo entre Boto e o atleta é o trunfo que pode colocar o meia no ninho do urubu mais cedo do que muitos imaginam. Hoje desvendamos a polêmica enigmática de Lohan na Itália e o choque com Gilardino que exige maturidade da nossa joia.
Analisamos o massacre incontestável de Arrascaeta sobre Carlos Alberto, provando quem é o verdadeiro gênio do continente, e finalizamos com a estratégia de bastidores envolvendo Marcos Antônio e a possível saída de Allan. Para continuar acompanhando a verdade sem filtros sobre o melhor da América, inscreva-se agora, ative o sino e faça parte da nação que exige excelência. Aqui as notícias são diárias, verídicas e com a profundidade que o Flamengo exige. Até a próxima, nação!